Então, meus parceiros, continuando aí o vidinho. Aí eu peguei, vai ser sem entradinha nada, vai ser assim mesmo, jeitão das antigas. Aí, meus parceiros, eu peguei, nossa, eu dei uma declinada na minha vida, cara, que nada tava indo pra frente, rapaziada. A porta se fechando. Nossa, cara, tudo, sabe? Eu tenho uma passagem na Bíblia que é o José, sabe? O José, antes dele se tornar governador, a família dele jogou ele dentro do buraco, sabe? Depois você lê essa passagem lá, eu vou deixar aí na descrição, né? Onde fica essa passagem. E você dá uma lida nessa história, cara. E ele sonhou um sonho que a família dele iria se prostrar diante dele, sabe? Quando ele contou esse sonho, por isso que quando você tem um sonho, rapaziada, ainda mais sobre isso que a gente está conversando aqui, se você tá com esse propósito de sair do Brasil ou de fazer qualquer outra decisão da sua vida, não conta pra ninguém, conta pra Jesus, rapaziada. Já entrando no assunto, antes de eu vir pra cá, do nada aconteceu de uns parceiros vir com as ideias bem assim, ó. Ô Vitinho, nós viu que você é um cara correria, cara. Nós viu que você é um cara pra frente, pá. Vamos fazer o seguinte, mano. Nós tá pensando em mudar de cidade aí, ou de país, ou de estado. Você não tá afim de ir com nós, não? Eu falei, velho, depende pra onde vocês querem ir, porque eu já tava pesquisando. Eu não sei quem que falou pra vocês, mas eu não falei pra ninguém. Mas ou vocês leu minha mente, ou sei lá. Aí os caras, não, mano, é que do nada nós tava trocando ideia sobre isso. Aí nós decidiu, cara, entendeu? Aí nós viu que você meio pá, aí, entendeu? Aí eu falei, cara, pra onde vocês estão pensando em ir? Ah, sei lá, cara, talvez Estados Unidos ou mudar de estado pra algum estado aí que dá pra nós arrumar trampo e progredir. Porque, cara, nossa, uns assuntos que se eu for falar aqui o vídeo vai ficar mais grande ainda. E aí, cara, pra gente progredir é isso, rapaziada. Você tem que sair de onde você tá, cara. Eu vou ter que falar isso pra depois voltar na história de José, mas eu tenho que falar isso porque eu tava numa cidade que é pequena e era sempre a mesma coisa. Sempre os mesmos rolê. Não é que é errado, cara, às vezes você sempre vê as mesmas pessoas. O duro é você ter os mesmos hábitos, sabe? Não é errado você ver as mesmas pessoas, não é errado você conviver com algumas pessoas. Mas às vezes é necessário você sair da onde você tá, sabe? Para você progredir. Então você que tá aí, independente se é na cidade que eu morava ou não, se é outro canto, rapaziada, abandona a droga, abandona a bebida, abandona a rave, abandona a pracinha, entendeu? Abandona essa mesmice, cara, de ficar esperando sexta-feira, sábado, domingo. Para de querer esperar o dia, cara. Viva um dia de cada vez, rapaziada. O negócio é viver um dia de cada vez. Cara, eu trampava que nem louco no Brasil, domingo a domingo, depois eu dei uma brecada lá, sabe? Então, tipo assim, para de viver essa mesmice, mano. Entendeu? Fica atrás de quem não quer progresso. Você tá entendendo? Ao invés de você. Sabe, não que eu tô falando pra você desfazer de quem não quer progresso. Cumprimenta tal, quando der pra conversar, conversa. Mas vai atrás do seu corre, entende? Se concilia com Deus. Sabe, fortalece essa aliança com Deus, rapaziada. Cara, quando você começar a ouvir a voz de Deus, lê lá depois em Jeremias 29, versículo 12 e 13, cara. Até o 14 também. Não, faz o seguinte. Pega do versículo 11, Jeremias 29, pega aí, anota aí no caderninho. Anota aí muita coisa que eu vou falar. Deixa seu caderno aí separado aí e vai anotando que vai te ajudar, cara, esses vídeos aí. Ó, Jeremias 29, do versículo 11 ao 14. Dá uma lida aí. Quando você buscar Deus de todo o seu coração, rapaziada, não adianta, cara. Sabe aquela escuridão que tá na sua vida? Começa, ó, a esclarecer, cara. A palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 20, vai dizer bem assim. Jesus, ele diz bem assim: Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele tá disponível, cara, para entrar na sua vida. Basta você dar o primeiro passo. Você entende? Não é que eu tô falando que vai ser mil maravilha, rapaziada. Tem os perrengues da vida. Não adianta você pedir sabedoria e quando vier algo para resolver, você não querer solucionar. Não querer, ó, matutar para solucionar. Entendeu? Não adianta você querer paciência e quando vir alguma adversidade, você pegar e explodir. Você tá entendendo?
Jesus vai te permitir você passar isso pra você se fortalecer, velho. Entendeu? O ouro, ele tem que ser jogado no fogo, cara, pra ver se ele vale alguma coisa ou não. Entendeu? Pra ver se ele dura ou não. Então, meus parceiros, segue esse conselho aí, lê lá depois. Você tá entendendo? Jeremias lá. Então, cara, sai dessa mesmice, rapaziada. Sai desse ciclo aí, entendeu? Eu sei que cada um vive uma vida, cada um tem uma família. Às vezes nego não sai por conta de família, que não sei o quê. Mas busca um progresso, cara, estudar, entendeu? Hoje, falar pra você, cara. Hoje, muitas coisas que eu escutei no passado, hoje agora eu que tô falando, cara. Eu que tô falando. E a vida é assim, rapaziada. A gente muitas das vezes é bem imaturo no começo, mas a vida vai ensinando, entende? Então aproveita o hoje, tenta viver um dia de cada vez. Então, voltando no assunto de José, senão eu vou esquecer. Aí, ele pegou e contou esse sonho pra família dele. O que os irmãos deles fez? Você acha, não é processar diante o C, cara? Logo C. Ah, eles armaram uma emboscada pra ele, cara. Cavaram um buraco e eu tô resumindo a história. Já pra você ir lá e ler realmente e ter a curiosidade de ir lá ler tudo certinho. Aí, cavaram um buraco e jogaram ele lá dentro, sabe? Já pra ele morrer. Só que aí, como eles não queriam que o sangue dele caísse sobre a vida dele, porque tudo que não é planta não é colhe, o que eles fez? Vendeu ele como escravo. Para pra pensar, um cara que caiu no buraco, onde a única saída pro cara não era para baixo, não era pro lado, não era pra direita, não era pra esquerda, mas era para onde? Era para cima, cara. O que Jesus diz? O socorro bem presente na hora da angústia, meu amigo. Olha para o alto, que o seu socorro vem para o alto, é de Jesus Cristo, rapaziada. O seu socorro é de Deus. Então, ele foi vendido como escravo. Imagina, cara, você ser vendido pela sua própria família. Imagina, é que nem a palavra de Deus diz em Isaías 49:15. Jesus diz bem assim. Me perdoa, rapaziada. Às vezes dá um bug. Diz bem assim, Isaías 49:15. Uma mãe... Perdão, rapaziada, tem hora que dá uns brancos. Uma mãe que amamenta o seu filho... Perdão, rapaziada. Pode uma mãe que amamenta o seu filho, né? Que amamenta o seu filho, o abandoná-lo, que eu, Senhor teu Deus, não abandono. Você tá entendendo? Então imagina, cara, quantas histórias a gente escuta de mãe que joga o filho no lixo, ou que faz aborto, ou várias outras coisas. Mas para pra pensar, rapaziada. A situação que o cara tava. Eu cheguei numa situação da minha vida, rapaziada, que eu não acreditava em Deus, sabe? Se eu for contar todo o meu testemunho, vai ficar um pouco grande o vídeo. Mas eu tô meio que tentando dar uma resumida de toda a história para chegar onde que eu quero que vocês entendam. Aí, eu servi a Deus, sabe? Servi a Deus, tava firmão. Aí por conta de besteira e por conta de escutar algumas pessoas falando, você só tá na igreja por causa de tal pessoa, entendeu? Aí eu fui meio que acumulando muita coisa pra mim, sabe? E porque eu também tentei ser sincero em toda essa minha trajetória com Deus e na vida das pessoas, sabe? E sempre pedir pra Deus pra mim não ser uma pedra de tropeço na vida de ninguém, cara, entendeu? Ainda mais depois do meu passado. Então, aí, rapaziada, eu dei uma distanciada do caminho de Deus, sabe? E eu creio que Jesus, ele me chamou pro evangelismo, sabe? Porque eu vim de uma vida que é duro, velho, você vê as pessoas na condição que tá. Porque quando você tá desandadão na droga, bebendo, fumando, você ali mesmo, muitas das vezes você não se vê tão mal, tá ligado? Perdoa até pelo jeito que eu falo, tem que mudar esse jeitão que eu falo também. Mas tipo assim, você também não vê muito a situação que você tá. Mas quem tá de fora vê, cara. E hoje eu vejo a situação das pessoas, sabe? Quando você tá com Jesus, você vê, sabe, cara, o tão pobre e miserável que eu era. Jesus me ama, cara. Jesus me ama. Aí um dia eu tava na porta de um bar, cara, fumando uma maconha. Aí passou um cara... Não, esse dia foi no outro dia, é verdade. Foi no outro dia. Aí eu só sei que passou um cara, rapaziada, com a Bíblia na mão.
E aí eu olhei para aquele cara, eu senti uma saudade assim de Deus, porque quando a gente procura algo na nossa vida, rapaziada, você que busca um bem material, uma mulher, um casamento, uma casa, o que for na sua vida de material, saiba que nunca vai preencher o vazio que tem dentro de você, porque é só Jesus que preenche. E aí esse cara passou, eu falei, ô Deus, eu sei que você tá me vendo. Eu sei que eu sou pecador, distanciei do Senhor. Eu sei que eu me envolvi com muita mulher, voltei a usar droga e tô vivendo a vida que eu tô vivendo, miserável. Mas eu sei que você tá me ouvindo. Usa esse cara aí pra falar comigo. Cara, você acredita que o cara só passou, foi embora? Eu senti tão mal, cara, porque um dia também, Jesus, eu escutei a voz de Deus, cara. Deus, ele disse bem assim pra mim. Eu tava indo no triozinho, vou falar o bairro assim pra nego aí que tiver vendo o vídeo que for da minha cidade lembrar, mas quem não for vai entender um pouco. Eu tava saindo do Icaraí, que era o bairro que eu morava, indo pro Menzane, que era o bairro que o meu pai morava. Só que nessa época eu acho que eu tava morando lá com meu pai. E agora não lembro, cara. Aí eu só sei, rapaziada, que no triozinho, depois do trio tem um asfalto. E aí pegou e um cara saiu na rua assim, ó. E aí ele ele pegou e começou a subir a rua na minha frente. Aí do nada veio uma voz na minha cabeça e falou bem assim: fala pra ele que eu amo ele. Aí eu falei, caramba, fala pra ele que eu amo ele? Como assim? Eu tô ficando maluco. Como assim fala pra ele que eu amo ele? Aí passou um tempinho, fala pra ele que eu amo ele. Aí eu fui subindo, eu falei, mano, acho que eu tô ficando doido, fala pra ele que eu amo ele. E pra quem conhece, sabe que tem um bar ali depois do triozinho, que é de esquina. Agora eu esqueci o nome do parceiro, que ele também abriu um bar ali, se eu não me engano. É um bar diferente de outro, só que agora eu acho que o cara alugava cadeira. Eu não sei nem como é que tá agora aí. Mas vai vendo, aí, na hora que tava quase pra chegar perto do bar, Deus falou bem assim pra mim, fala pra ele que eu amo ele, porque ele vai entrar dentro do bar. Eu falei, mano, eu tô ficando maluco. Rapaziada, eu apodei o cara na andada, no passo. O cara subindo, fumando um cigarro normal. E eu passei o cara, só que eu fiquei meio que, sei lá, olhando pra trás toda hora, sabe? Meio que falei, caramba, cara. E Deus falando, fala pra ele que eu amo ele, ele vai entrar no bar. Cara, você acredita que depois que eu olhei de novo e esperei, o cara não entrou no bar, rapaziada? E quando o cara entrou no bar, me veio uma tristeza, rapaziada. Eu preciso falar tudo isso pra vocês entenderem, rapaziada. Eu sei que vocês querem ouvir dos Estados Unidos, são as coisas, mas eu preciso dizer tudo isso pra vocês. Cara, eu fiquei tão mal, que você é louco. Fiquei mal, cara. Depois disso aí, cara, eu procurei, sabe, evitar, cara. Apesar que eu já fui bem falho, mas a gente é falho, cara. A gente não pode se envergonhar de Deus, cara. A palavra de Deus diz que quando a gente se envergonha dele, ele se envergonha de nós, sabe? E aí, rapaziada, aí pegou e eu cheguei num ponto da minha vida que nesse dia aí do cara que ele passou por mim, ele não falou pra mim. Aí me veio na mente esse dia desse acontecimento do cara do bar. Aí eu falei, cara, talvez foi porque aconteceu aquilo, né? Mas não é que Deus quer pagar com a mesma moeda. É que Deus quer te mostrar o quão valoroso é a gente amar o próximo. Porque ele diz bem assim, que devemos amar ele acima de tudo e de todos, não fazer nenhuma imagem, escultura, né, para adorar somente a ele, mas também amar o próximo como a nós mesmos, sabe? Você aí suportar o seu parceiro de trabalho, a sua mulher, o seu esposo, a sua família, quem não gosta de você, quem levanta falso testemunho contra você, você tem que amar, cara. Pedir perdão não é fácil, pedir perdão para essas pessoas, cara. Mesmo você estando certo, não é fácil. E aí, rapaziada, e aí eu um dia na escada assim de casa, cara. Nossa, e onde eu morava era meio que escuro também um pouco, assim, que eu morava no segundo andar, né? Ou foi uma outra casa que eu mudei. A última casa que eu morei aí. Aí eu só sei, rapaziada, que eu sentia, sabe? Eu sentia o inimigo assim, ó, o demônio assim, sabe? Querendo me empurrar da escada assim, tá ligado?
e vinha uns pensamentos meio louco, mano. Ô, eu cheguei numa situação tão embaçada da minha vida que depois que esses parceiros aí apareceu, que eu falei pra vocês aí, que eu acabei não concluindo a história aí, que eles apareceram chamando pra se mudar, eu vendi tudo, cara. Eu vendi roupa de lavar, eu vendi praticamente todos os meus móveis e muitas outras coisas. E nego falando que eu tava desandado na droga, nego falando que eu tava virando nóia porque eu tava bem magro, mano, entendeu? E eu tava só na maconha mesmo e às vezes na bebida, entendeu? Mas não tava desandadão não, mano. E aí nego só levantando falso testemunho, beleza, de boa. E aí, rapaziada, pegou e eu nesse propósito com esses parceiros, fechei na batida com os parceiros, mas eu falei bem assim, ó, pra esses dois parceiros. O tempo vai mostrar quem é quem. Quem realmente quer sair daqui e mudar de vida, mano. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, cada um faz o seu corre, porque não adianta a gente misturar as coisas e depois chegar no dia ou na hora de executar a missão, nego pular pra trás. Entendeu? Então cada um faz seu corre. Aí na hora que estiver chegando perto da data que nós meio que estipulou, o tempo vai mostrar quem é quem, mano. Aí a gente tem que meter marcha, porque, entendeu? É complicado, mano. Beleza, chegou na época, rapaziada. Aí aconteceu muitas outras coisas. Por isso que eu falo pra você, cada um tem um caminho. Não é que eu tô aqui que eu sou melhor que os caras, não. A minha vontade é que você que tá aí do outro lado, independente se é que gosta de mim ou não, mas que o seu sonho se realize, sabe? Mas que você coloque Deus em primeiro lugar. Que você se case, que você arrume uma boa mulher, que você tenha uma boa família, que você conquiste seu carro, sua moto, tenha seus bens, entendeu? Mas que você não se perca tentando ganhar o mundo inteiro, tá entendendo? E eu também não quero me perder. E aí, rapaziada, eu peguei e tô aqui, sabe? Cheguei aqui. Então, pra você vir pra cá, deixa eu ver o tanto que tá. 17. Então, pra você vir pra cá, rapaziada, você tem que ter pelo menos aí, eu vou ser bem sincero pra você, se você for solteiro, tentar levantar de 30 pra cima. Eu tô colocando 30, mas você vai chegar meio que apertado aqui, porque você sabe o valor que tá hoje o dólar, né? Apesar que varia aí. Mas de 30 mil pra cima. O ideal é 40 mil pra cima, né? 40 mil reais, né? Se você for vir de visto. Se você for vir de visto. Uma dica que eu dou pra você, que você quer sair fora do país. Vamos falar primeiro do sair fora do país. Vocês estão vendo aí o jeito que tá o mundão. Vocês estão vendo aí as leis cada hora muda. Então assim, tem hora, cara, que eles meio que dão uma brecada, né, de quem tá querendo sair do país. Então, se você realmente quer fazer alguma coisa, faz que nem eu falei pro parceiro hoje. Cara, se você tem um plano, é só plano A, não tem plano B. Faz que nem o vídeo que eu vi. O cara foi pra uma ilha, ele queimou o barco. Então ele não tinha outra opção. Queimou o barco, ele tinha que desenrolar, alguma coisa ele tinha que fazer. Você tá entendendo? Então, cara, você quer sair do país? Faz uma coisa, por mais que você ainda não vai sair, vai atrás do seu passaporte, entendeu? Tirou o passaporte, começa a ver como é que faz pra tirar visto, rapaziada. Começa a ver como é que faz pra tirar visto. Se eu achar algum número aqui, tiver o número de alguma assessoria, eu tento passar aí pra vocês, sabe? Põe aí na descrição aí, tento passar pra vocês. Mas não adianta querer pegar e falar, pô, Vitor, você me passou o número, mas não deu certo. Rapaziada, cada caso é um caso. Eu não sei se você tem ficha criminal, eu não sei se você tem emprego fixo ou não, eu não sei se você está fazendo um curso ou não, porque quem quer vir de visto tem que ter alguma coisa presa, sabe, no país. Ficha criminal já breca um pouco, porque, né, o país aqui já tá mandando criminoso embora daqui, entendeu? Agora as outras coisas assim da vida básica, que nem estudo, curso, casa, dinheiro no banco, que eles também vão querer, tipo assim, você vai vir pra cá pro país. Pô, você tem que ter o dinheiro para se bancar aqui, para o visto aprovar, entendeu? Se você não tiver dinheiro para provar para provar o visto, que nem um exemplo, você tem que ter casa, um exemplo, no seu nome, talvez. Se você não tiver casa, beleza, mas tem que ter um aluguel pelo menos, entendeu? Tem que ter fazendo um curso, tem que estar empregado um bom tempo também de serviço.
Quem vai te indicar melhor é a assessoria que vai te explicar melhor sobre isso, entendeu? Mas não é impossível vir. Cara, se chegou aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é correr atrás de um seguro médico, entendeu? Fazer um seguro médico, que às vezes o nego acha que é um absurdo, mas não é caro. Tem gente que paga 15, alguns 25, alguns 30 e pouco, entendeu? Vai do contato que você acha, cara, entendeu? Tudo é conversado, você tá entendendo? Tudo é o cara também desenrolar aí nos grupos. Cara, que chegou aqui, antes de chegar aqui não. Chegou aqui. É melhor quando você chega aqui, porque dependendo da forma que você vir, um exemplo de visto, eles também vão meio que rastrear. Vocês sabem que hoje é tudo rastreado. Não adianta, eles vão meio que rastrear vendo se você tá em grupo daqui ou não, entendeu? É bom evitar, mano. É bom estar em grupo daqui, na hora que você estiver aqui. Entra no grupo da cidade que você tá aqui. Procura por brasileiro que tá na cidade, um exemplo. Cidade que muito nego fala aqui na Flórida, Orlando. Brasileiros em Orlando, põe lá, latinos em Orlando, mexicano em Orlando. Cara, não importa se é outra raça, sabe? O espanhol é parecido com o brasileiro, mas ali pessoas ajudam as outras, entendeu? Procura uma igreja também, entendeu? Que é próxima da sua casa, mas que é próxima da palavra de Deus, entende? Eu vou na Assembleia de Deus do Belém, mas aí é critério seu, tá entendendo? Você que procure uma igreja que não é muito show, que não é muito de ficar pedindo muito dinheiro, entendeu? Que só fala de dinheiro. Cara, procura uma igreja que fala da palavra de Deus, que fala que você é um pecador, que você tem que se arrepender dos seus pecados, e é isso. E lá também muitos vão te ajudar com emprego. Se precisar de uma cesta básica, vão te ajudar também, tá entendendo? Então a igreja, muitos falam que não é uma obra social, mas é uma obra social sim. A gente tem que se ajudar. Por que adianta eu falar que eu amo o meu próximo como a mim mesmo e na hora que precisa eu não ajudo? E aí? Entendeu? Mas até certo ponto também, né, rapaziada? Tem coisas que não tá no nosso alcance. Mas vai vendo aí, rapaziada. Você quer saber mais, segunda parte. O vídeo vai ficar grande demais. Mano, nós vai ter que mandar aqui umas 3 partes, viu? Então, você vai ter que ter paciência aí comigo. Tamo junto.